O que é necessário para se comunicar de forma eficiente? No estudo de hoje, nós vamos analisar dicas práticas para uma boa comunicação e nós vamos entender como a Bíblia pode nos ajudar com esse desafio. E agora, Escola Bíblica. Olá! Feliz Natal! Como é que estão as coisas aí? Hein? Tá pronto já? Tá pronto aquele jantarzinho, tá aí na cozinha, dando aquela ajeitada, preparando, hein? Aquele pratinho diferente, especial. Tá tendo um momento de celebração aí na sua casa? Por mais simples, como eu mencionei ontem, não esqueça, torne esse momento especial, mesmo que não seja uma troca maravilhosa de presentes. Não, isso não pode deixar de a gente ter esse momento de reflexão. Eu quero dizer para você que se você está aí sozinho, se você está me assistindo agora em uma situação que não é a melhor, você está doente, está me assistindo, é uma noite de celebração, receba nosso carinho, tenha certeza de que o Senhor está aí com você e receba da Novo Tempo aqui, nós, de toda a nossa equipe, um Feliz Natal. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sua casa, sobre sua família. Estamos numa temporada especial, uma temporada de família, um momento significativo, um momento para a gente muito especial, porque a gente valoriza o contexto familiar e os seus vários retratos que a gente tem, como a gente já mencionou, e a gente está estudando no mês de dezembro e janeiro, vamos estudar a revista Esperança Entre Família. Quero te convidar a pedir sua revista, você vai receber na sua casa aí, manda mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Escreve aí, quero receber a revista, você vai receber o link, que é o novotempo.com/escola bíblica, é fácil, é só preencher e aí você vai receber na sua casa a revista Esperança Entre Família. Vamos começar 2025 com bons momentos de reflexão sobre a nossa família, esse elo tão especial dentro do cenário que você vive aí, tá bom? E é claro, falamos ontem e hoje sobre a comunicação eficaz, como a Bíblia nos orienta, com um bom processo de comunicação. E olha, eu vou dizer, numa noite de Natal assim, é agradável sentar, conversar, perguntar para cada um ali da família e aí ter um ouvido atento de qual é a visão que eles têm sobre o Natal, o que importa, qual é a visão que tem sobre Jesus, criar um bom diálogo, contar histórias. Você sabe que noites como essa são marcantes, são memórias que ficam para sempre. Memórias que ficam. Eu posso recordar, por mais simples que fosse na nossa casa, e nós tínhamos muita limitação financeira, sempre este momento era um momento muito significativo. Muito. Por mais simples, se tornava um momento especial. Você pode fazer isso aí. Tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação. Ao conversarmos um pouco sobre uma comunicação eficaz, ainda mais neste momento, neste período do ano, que é um período de celebração. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Eu peço uma bênção sobre cada casa, cada família. Alguns estão ali sentados ao redor da mesa para celebrar esse momento dessa noite especial. Alguns terão trocas de presentes, outros talvez não tenham essa condição. Mas não importa qual seja o cenário, que o Senhor derrame uma bênção e que eles se sintam abençoados por Ti. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre as orientações bíblicas, algumas já orientações bíblicas, da importância de nós termos uma boa comunicação.
A gente analisou o texto de Tiago. Como nós devemos aprender a refrearmos a nossa língua, né? A sair da nossa boca palavras que deem vida, palavras que abençoem. E eu acho que essa é uma noite também para você pedir uma bênção sobre os seus filhos. E se você não tem tido a melhor comunicação com eles, se você tem se descontrolado, a gente vai ver hoje, né? Gritar, sabe, isso machuca, sabe, o grito, o descontrole, um semblante transtornado num processo de comunicação é uma coisa assim, terrível, aversiva, né? Talvez se você tenha que pedir perdão, esse é um bom momento para você pedir perdão, clamar para que o Senhor te dê controle. O Espírito, eu acredito na ação do Espírito, tanto na nossa forma de falar, quanto nós pedirmos que o Espírito trabalhe para aquele que vai receber essa mensagem. Então você pode fazer isso dentro do seu cenário familiar. Senhor, eu vou conversar com meu filho. Eu quero que ele tenha um ouvido atento. Senhor, eu vou conversar com meu cônjuge. Eu quero que meu cônjuge tenha um ouvido atento. Me dê capacidade para falar, mas dê para ele também sensibilidade para ouvir. Porque todas as nossas ações são ações espirituais dentro do nosso contexto familiar. Começamos com um texto de Provérbios para a nossa reflexão, o livro da sabedoria. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse é um contexto apresentado pelo sábio em que você pode estar diante de um cenário que alguém está descontroladamente conversando com você, gritando com você, ou sendo áspero com você, ou sendo duro com você. E aqui ele dá uma dica, diante de um cenário em que eu estou recebendo palavras que sejam descontroladas, como é que eu vou reagir diante desse cenário? E a dica do sábio é, a palavra branda, equilibrada, desvia o furor. E muitas vezes você tem que colocar essa pessoa brandamente no lugar dela, para que ela reflita nas palavras. E não adianta você reagir da mesma forma. É isto que o sábio está aconselhando. Então ele descreve este cenário. O que Paulo diz na carta aos Colossenses, lembra? O contexto da carta, orientações para a igreja cristã. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ele está falando num contexto da igreja. Agora isso vai ser aplicado no nosso contexto familiar, num contexto mais pessoal? Claro que sim, que a nossa palavra seja sempre agradável. O agradável aqui é na maneira como eu estou dizendo, como eu estou apresentando. Uma palavra que seja equilibrada, temperada. Dá para entender? Mesmo que você diga algo que não é bom para se ouvir. Mesmo que você diga algo que a pessoa vai... Isso pode, fazer a pessoa refletir sobre uma observação de algo negativo que foi feito, mas você pode falar isso de forma agradável, temperado, equilibradamente. O que não pode é destemperar, não pode apimentar demais, ou não pode salgar demais, usando a ilustração bíblica, tá? Dicas, então. Vamos para algumas dicas importantes para que a gente exercite isso. Vamos lá. Primeiro, escolha um momento adequado. Talvez exista um assunto que precisa ser resolvido, mas não é o momento, não é a hora, não é o melhor lugar, tá? As situações, o que está envolvido, cansaço, acúmulo de problema, estresse, pode dar um diálogo numa direção totalmente indesejada. Então, tenha bom senso e espere o melhor momento para você falar. Então, vamos analisar aqui. É a hora de falar sobre esse assunto?
E isso não significa jogar o problema para debaixo do tapete, não é isso, tá? Não é fugir do assunto, mas vendo o cenário, é a melhor maneira ou é o momento adequado agora? Pode ser a melhor maneira, mas pode não ser o momento adequado. Desenvolva um tom de voz agradável. Tome cuidado com o seu tom de voz. A família não é um pelotão de exército. Por isso, só grite se a casa estiver pegando fogo. Gostei dessa expressão. Isso deve ser ensinado aos filhos também. Então é assim, ó. Você foi criado no grito? Foi criado no grito? Não precisa continuar o processo. A gente é chamado, muitas vezes, para interromper processos hereditários, sabe? Se você foi chamado, você foi criado no grito, só no berro, não precisa fazer isso com seus filhos. Talvez o seu tom de voz não seja o mais agradável, já é elevado. Trabalha isso, trabalha. E vamos criar um novo clima. Vamos criar um novo ambiente no nosso contexto de casa. Seja claro e específico. Pense antes de falar. Isso cabe tanto para homens quanto para mulheres. Mal entendidos surgem de uma conversa confusa. Então reflita. Se você tem um assunto delicado, pense se você está sendo claro. E ontem eu falei, e pergunte se você está sendo claro. Seja positivo. Isso aqui é bem interessante, né? Em muitos ambientes familiares, 80% de toda a comunicação é negativa, é crítica, reprovação, depreciação, palavrão, outros elementos negativos são constantes e constroem e destroem melhor a alegria e o caráter. Essa prática nociva deve ser abolida do nosso linguajar, dentro e fora de casa. Isso aqui é bem interessante. Queridos, a gente tem a tendência de... né, às vezes a gente começa elogiando e aí depois é só crítica. E usar um linguajar inapropriado, expressões que são, sabe, negativas e mesmo expressões, sabe assim, que desvalorizam, né, que sejam de caráter, né, ruim, não deve fazer parte. Deixa eu dizer para você, é incoerência. Às vezes eu citei ontem sobre o ambiente familiar, que às vezes a gente está ali louvando e a gente chega em casa e a gente torna o ambiente da casa uma continuação, mas agora uma continuação negativa do momento de celebração do culto. O que eu quero dizer agora é que não pode haver um indivíduo que congrega, que celebra, estou falando para gente que é cristão, um indivíduo que está celebrando na sua comunidade, está lá na sua igreja, e depois da boca dele saem expressões que são totalmente inapropriadas. Não combina, não faz sentido. Então vamos pensar um pouquinho mais, vamos pensar positivamente em relação aos nossos filhos, e vamos usar um linguajar que seja um linguajar decente. Essa é a palavra que eu queria. Palavras, expressões que sejam indecentes, não cabe naquele que é um seguidor de Jesus. Seja cortês e respeite a opinião do seu cônjuge. Preocupe-se tanto com o conforto do seu cônjuge, quanto você se preocupa com o seu. Então, assim, a gente não está numa competição, eu tenho razão, você tem razão. Não. Por isso, seja cortês e respeite se a opinião for contrária à sua e a gente tem dificuldade. E agora a gente vai fazer um diálogo aqui rápido, né, para você refletir. Lembrando que todas as nossas dicas, todas as nossas orientações estão aqui na sua revista Esperança Entre Família, tá? Só para lembrar você. Vamos lá. Olha só. Imagine que João e Maria, um casal, estão em casa depois de um dia de trabalho. Eles costumam conversar bastante sobre suas necessidades, expectativas e sentimentos. Hoje, João quer falar sobre algo que o incomodou, mas ele sabe que ele precisa ser cuidadoso para evitar mal-entendido. Tá ali as dicas. Vamos ver se é este o momento.
Então vamos lá, quem é o emissor? Quem que vai falar? É o João. João que deseja comunicar algo que está incomodando. O que ele faz? Qual é a mensagem dele? João decide falar com Maria sobre o fato de que ele sente que ela tem estado muito ocupada ultimamente e não tem dado muita atenção para ele. Esta é a mensagem que ele precisa passar, tá? Como a mensagem é transmitida? Qual é o canal? A comunicação acontece de forma verbal. E lembra o verbal ontem? 7% é o que fala, 33% vai ser o tom de voz, né? E os gestos, né? 55% os gestos, 33% é o tom de voz. A comunicação acontece de forma verbal, com João falando diretamente e Maria, enquanto os dois estão juntos, tá? Ele está falando diretamente com a Maria, os dois estão juntos na sala. Quem é o receptor? Lembra que a gente falou ontem? Aquele que vai receber a mensagem. É a Maria que está ouvindo atentamente o que João está dizendo, tá? A codificação, como a mensagem está sendo transmitida? João escolhe uma forma de comunicação cuidadosa, porque sabe que o assunto é delicado. Ele vai dizer para ela que precisa de atenção. Ele decide expressar os seus sentimentos de maneira sem culpar, para que Maria não se sinta atacada, jogando o problema para ela. Então vamos lá. Vamos para a mensagem do João agora. Vamos ver se você concorda com a mensagem do João. Maria, eu quero conversar com você sobre algo que eu tenho sentido ultimamente. Eu tenho percebido que nos últimos dias a gente tem ficado um pouco afastado. Eu sinto falta de passar mais tempo com você. Não é nada contra o seu trabalho, mas acho que às vezes a gente fica tão ocupado que acaba não tendo muito tempo para nós dois. Eu só queria dividir isso com você. Vamos lá, vamos pensar junto aqui. Não precisamos aumentar o cenário, né? Mas como é que você reagiria? Aí vamos pensar, se Maria tivesse filhos, se ocupasse, ela trabalha, ela tem o trabalho dela. Como que você se sente quando alguém está falando algo que, de alguma forma, vai tocar você diretamente? Você já vai para a defensiva? Mas é que você precisa me ajudar, é que você você quer tudo nas mãos, você entende como um diálogo, mas entende que João está, de alguma forma, aqui apresentando o assunto de forma clara, objetiva e delicada? E poderia ser o contrário também, tá? Poderia ser a Maria que precisa conversar com o João. A Maria precisa dizer: João, é o seguinte, olha, eu tenho percebido que ultimamente a gente não tem estado muito próximo. Entende como pode ser? A ilustração pode ser inversa também? Como você reage diante desse cenário? Como isso está sendo decodificado, tá? Como que está processando aqui, na cabecinha? O que está rolando? Maria pensa: ele está sentindo falta de mais conexão entre nós. Isso é importante, eu preciso ouvir o que ele está dizendo. Olha que o processo de decodificação foi extremamente positivo. Como é o processo de decodificação? Como é que você absorve isso? Você reagiria dessa forma? Não, eu vou ouvir aqui atentamente. Como Maria interpreta a mensagem? Ela ouve com atenção e percebe que João está expressando seus sentimentos de maneira vulnerável, sem acusações. Ela compreende que João sente falta do tempo de qualidade entre eles e não quer criar um conflito, apenas compartilhar um sentimento. Então, ela se abre para essa fala. E João poderia dizer nesse diálogo, né, acrescentando: Maria, o que eu posso fazer para que a gente esteja mais próximo? Entende? Que aí você se coloca, eu faço parte desse todo. Porque quando você vai resolver uma situação, um conflito, num processo, você vai falar, entende que você faz parte desse todo? Lembra que a gente leu ontem em Tiago? Tiago vai dar conselhos para a igreja cristã sobre como cuidar da língua, e ele se inclui dizendo assim: todos nós erramos, eu estou incluído aqui, eu também cometo os meus equívocos. Então, se incluir no processo de comunicação.
Como Maria responde? Qual é o retorno? Com empatia, demonstrando que está atenta ao que ele está dizendo e se importa com o sentimento dele. Ela também oferece uma solução para melhorar a situação, mostrando que entende a necessidade de mais tempo juntos. A comunicação dele foi clara. Eu entendo o que você está dizendo, João. Então foi clara a comunicação. Eu também sinto que a gente tem ficado um pouco distante. Eu tenho estado muito focado no trabalho, mas eu vou tentar organizar melhor meu tempo para que a gente tenha mais momentos juntos, sem distrações. Eu também sinto falta de estar com você. Entende que tudo depende desse processo que engloba o local, esse é o momento, a fala, como está aquele que vai falar, como está seu estado de espírito, como é que você se preparou para isso, a escolha das palavras, a forma como você vai falar, sabe? Qual é a tua tônica, assim, é positivo, você se incluir na situação? Entende como isso vai contribuir positivamente para uma resposta? Existe algum ruído na comunicação? Depende do estado emocional de cada um. Pode haver um ruído psicológico, por exemplo, João pode estar se sentindo inseguro ao trazer o assunto, temendo que Maria fique defensiva, ou Maria pode estar se sentindo um pouco culpada por estar tão focada no trabalho, mas tenta não deixar isso afetar a comunicação. Então depende de como eu estou elaborando todas essas informações que eu estou recebendo. E isso pode se transformar no ruído? Pode. E é um ruído externo. Pode haver ali um estado psicológico naquele momento negativo e isso contribuir negativamente para a forma como eu estou recebendo. Pode ser algo que vem sendo acumulado há muito tempo e eu não estou aberto a ouvir. E talvez estou falando para você aí na sua casa, onde as coisas não são resolvidas, não são conversadas, e você vem guardando, e isso não te dá mais disposição para ouvir. E eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo pode ajudar-nos nesse processo de compreensão. O Espírito de Deus pode trabalhar na nossa mente. Além disso, quero dizer para você que muitas vezes nós precisamos de ajuda profissional para a gente aprender ou reaprender e resgatar a comunicação de forma clara. Entende isso? Às vezes você precisa de um processo terapêutico para que isso se reconstrua. Não esqueça disso. Como isso pode ser superado? Como esses ruídos são superados? Os dois demonstraram paciência e cuidado na troca das palavras. Maria expressa compreensão sem tentar justificar excessivamente, né? E João não acusa, ele apenas compartilha os seus sentimentos de maneira honesta. E essas são duas coisas importantes aqui, ó, tá? Não tentar justificar e não acusar, tá? Porque a gente tem a tendência para justificar quando alguém nos apresenta um equívoco que a gente comete. E quem está apresentando, às vezes, está querendo acusar. E nenhum dos dois trabalhou isso. Ela não quis justificar e ele não está buscando nenhuma acusação. Onde isso está acontecendo? A conversa ocorre em casa, no final do dia, depois do trabalho. Ambos estão mais relaxados, podem se dar ao luxo de conversar com calma, sem pressão. O contexto é íntimo, informal, o que facilita a comunicação genuína. Então, escolher o momento. A criançada está aí, a criançada incomoda, às vezes não consegue falar. E talvez seja bom, coloque as criancinhas para descansarem, dormem e tem um momento a sós. Porque existem coisas que não devem ser conversadas na frente dos filhos, entende? E quando conversarmos na frente, se é o assunto que pode ser conversado, que isso seja feito de forma equilibrada, de forma amorosa. Nós já comentamos isso aqui.
Qual é o resultado de tudo isso? Uma comunicação bem-sucedida. Ela foi clara, empática, honesta. João expressou suas necessidades de forma assertiva, sem culpar Maria, e ela respondeu com compreensão e compromisso para melhorar a situação. Ambos chegaram, então, ao entendimento mútuo sobre a situação, em vez de criar um conflito, um na defensiva e o outro acusando. A conversa se aproximou, com Maria se comprometendo a dedicar mais tempo a eles. Tiago, capítulo 1, verso 5, para nós fecharmos esses 2 dias de reflexão no processo de comunicação em casa. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. O Senhor quer nos dar gratuitamente sabedoria e equilíbrio para nós administrarmos todas as situações da nossa casa. Nós usamos o exemplo de um casal, mas poderíamos estar usando um exemplo de você se comunicando com seu filho adolescente. A necessidade de criarmos uma proximidade, de criarmos uma conexão, uma habilidade no falar. Eu não sei qual é o desafio que você tem na sua casa, não sei qual é o desafio para uma melhor comunicação, mas eu quero dizer para você, procure ajuda, busque os conselhos bíblicos, busque as orientações do Senhor, que o Espírito vai atuar. E se precisar de ajuda profissional, busque. Só não se desequilibre. Não tenta falar de forma agressiva, dura, impositiva, gritando. Não. Não faça isso. O efeito pode vir a longo prazo, ele pode ser muito negativo. Você gostaria ou você quer pedir orientação do Senhor? Eu espero que a sua noite de Natal seja uma noite abençoada, que vocês sentem à mesa, celebrem e que seja uma boa comunicação amorosa. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua Palavra, pelas reflexões que nós tivemos hoje. Eu oro para que aquele que me ouve agora, que na sua casa haja uma boa comunicação. Que o Espírito dê lucidez para aquele que fala e para aquele que ouve. Eu suplico isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nós voltamos amanhã em mais um programa Escola Bíblica e eu desejo a você e a sua família um Natal muito abençoado. Desfrute, aproveite, crie uma boa memória junto dos seus queridos. Um abraço e até amanhã.